Olá, galera do sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo sobre a Mesopotâmia e o nosso conteúdo de hoje é como viviam os povos da Mesopotâmia. Então fiquem aí até o final, que eu vou dar as informações necessárias para vocês aprenderem um pouco sobre esse povo, sobre essa civilização. Então vamos lá para a nossa aula de hoje, para o nosso vídeo. Vamos começar falando sobre a questão familiar. Como era estruturada a sociedade mesopotâmica? Primeiramente, o modelo da Mesopotâmia era o modelo patriarcal, ou seja, o patriarca, ou seja, o homem, era quem decidia tudo nessa sociedade. Todas as leis, tanto na família como na sociedade, geralmente vinham dos homens. Então, os homens praticamente mandavam em tudo. O que sobrou para as mulheres na Mesopotâmia, diferentemente das mulheres no Egito, as mulheres da Mesopotâmia foram subjugadas, foram colocadas numa categoria mais baixa. Sabe por quê? O papel da mulher na sociedade mesopotâmica era cuidar simplesmente da casa, cuidar simplesmente dos seus filhos, cuidar da cozinha. Isso mesmo. Lá no Egito, pelo menos, elas poderiam trabalhar na agricultura, poderiam fazer parte do comércio. Já na sociedade mesopotâmica foi diferente. Então você já vê uma diferença entre essas duas civilizações que não ficavam tão longe se formos olhar pelo olhar geográfico. Agora vamos falar um pouco sobre a macrofamília, ou a família alargada, a grande família, para ficar mais claro para vocês. Bom, logo no início da civilização mesopotâmica, era comum você andar nas ruas e em cada casa você encontrar 25 pessoas morando em uma única casa, 30 pessoas morando em uma única casa. Por quê? Porque era comum as famílias serem enormes. Era comum morar numa casa, numa única casa. O pai, a mãe, o avô, a avó, tio, genro, pai, outro pai, mais outra mãe, tio, avô, papagaio, besouro, cachorro, gato, brincadeiras à parte. Mas era muito comum você encontrar em um único ambiente, em uma única casa, várias pessoas morando, porque era comum as famílias serem enormes. Isso no começo da civilização mesopotâmica. Quando vai crescendo os grandes centros urbanos, vai surgindo as cidades, aí essa questão vai se modificando. As famílias vão se tornando menores, vai ser só apenas o pai, a mãe e os filhos. Os avós vão morar nas suas próprias casas, os tios nas suas próprias casas, entendeu? Então, essa questão da família alargada, né, é logo no começo da civilização. E a gente não, quando eu fazia parte dessa época, né, mas as pessoas costumavam identificar uma família ou outra família através de um totem. Acho que vocês já ouviram falar no totem, né, que é uma espécie de um negocinho que a pessoa corta em madeira, pode ser em ferro, que representa um animalzinho. Pronto, cada família tinha um totem com a representação de um animal. Por exemplo, minha família poderia ser o totem do cachorro, a outra família poderia ser o totem do urso. Enfim, quem já assistiu o Irmão Urso já viu que eles utilizavam, né, o totem. Mas ali é uma outra civilização, não tem nada a ver com a civilização mesopotâmica. Mas era basicamente assim que eram identificadas as famílias, através de um totem. Também, o que era fácil encontrar nessa época, quando a minha filha, por exemplo, fosse casar com o filho de outro cara, eu deveria dar dote. Sabe o que é dote? Uma quantia de dinheiro ou bens para o noivo, não para a minha filha, para o noivo. Para quê? Para eles constituírem a sua familhinha bonitinha, e para iniciar a nova vida junto com essa pessoa, com um dinheirinho, né, gente? Então, quem pagava nessa época era o pai da noiva. Então, se vocês prestarem atenção, já comecei a falar da questão do casamento. O casamento era algo muito bem valioso na sociedade mesopotâmica. As pessoas costumavam valorizar bastante o casamento. É tanto que o pai da noiva teria que pagar um dinheirinho ao noivo para começar a vida do casamento da sua filha melhorzinha, né? Começar bem, a vida em casal começar melhor. Outra questão também na sociedade mesopotâmica
é que a mulher não tinha o direito de escolher o seu esposo, o seu marido. Quem escolhia era o pai da noiva. Então essa era uma questão. A mulher não tinha o direito de escolher o esposo. Era quem o pai queria. Mas, professor, e se o pai da noiva tivesse morrido? Como é que ela ia escolher o marido dela? Ela ia ficar solteira para sempre? Obviamente que não. Lembra que eu falei que o homem era quem mandava em basicamente tudo na família, pronto. O filho mais velho, se o pai morresse, ele que ficaria no cargo do homem da casa. O filho mais velho. A menina poderia ser mais velha que o menino, mas se o menino fosse o cara mais velho, ele seria o dono da família, o cara que ia proteger a família, o cara que ia mandar na família. Então, ele que iria escolher o marido, o esposo da sua irmã. Já imaginou a situação? A menina ter 20 anos e o menino mais velho ter 10 anos. E ele vai escolher o marido da sua irmã. Só porque ele é um homem, né, gente? Para vocês verem como as mulheres eram colocadas como algo inferior. E o homem sempre, nessa sociedade mesopotâmica, era o superior. Superior à mulher. Agora vamos falar um pouco sobre a questão dos filhos. Como eram tratados os filhos, como era essa questão dos filhos. Enfim, vocês já viram que eu falei um pouco sobre a questão da primogenitura. O que seria isso? O filho mais velho, ele seria o cara que receberia várias e várias questões boas, questões positivas. Basicamente assim, todos os privilégios numa família seria do menino mais velho, do homem mais velho. Os meninos, desde cedo, eram educados para ir para a escola. A escola iria dar questões militares, questões de como governar a sociedade, questões como se tratar da agricultura, enfim. E as mulheres faziam o quê? Desde cedo ficavam em casa, aprendendo a como ser uma boa esposa, a como cozinhar bem, a como lavar a roupa bem, a como trocar a fralda do menino bem, brincadeira, fralda não, mas a como limpar seus filhos, enfim, a ser uma pessoa que vai ficar somente na casa. E os meninos saíam para o mundo, iam se tornar militar, cuidar do governo, agricultura, enfim. As mulheres ficavam apenas em casa, aprendendo a ser uma boa esposa. E uma coisa interessante, pessoal, que na sociedade mesopotâmica não existia essa questão de herdeiras. Por exemplo, se eu fosse um pai, me casasse com minha esposa, e eu tivesse somente filhas, e eu fosse bastante rico, a minha herança não poderia ir para minha filha. Isso mesmo, gente, vocês estão escutando. A mulher não tinha o direito de ter uma herança. Somente os meninos. Se eu tivesse um menino, aí minha herança todinha para o meu menino. Mas como se eu só tivesse mulher, não poderia. É isso mesmo, gente. A sociedade mesopotâmica era totalmente machista, totalmente patriarcal. O homem era o centro do universo. A mulher era apenas para reproduzir. E tinha que reproduzir meninos. Todo casamento, primeiramente, para dar certo, a mulher tinha que ter, primeiramente, um menino. Se essa mulher não tivesse um menino, ela era muito criticada. É isso mesmo. Sociedade totalmente machista. E a questão da viuvez? Bom, aí é que é interessante mesmo e que ao mesmo tempo é revoltante. O homem, por exemplo, o homem casou com a mulher e ele teria que ir para uma guerra. Então o que é que ele fazia? Se ele fosse para a guerra, ele deixava uma permissão que se a mulher dele, uma permissão para a mulher dele casar em caso da morte dele. Mas a mulher só poderia casar depois de um determinado tempo. Não era, por exemplo, eu morri na guerra, minha mulher deixar permissão lá, ela não poderia, por exemplo, na outra semana ela não poderia se casar, não poderia se casar no outro ano. Teria que passar um bom tempo para que ela pudesse se casar de novo, novamente. Não era bem simples assim. Aí se o cara do nada resolvesse sair de casa, abandonar a esposa teria que esperar 5 anos para ver se o marido dela voltaria para casa, para ela tomar um rumo para a sua vida. Aí nesse caso, a mulher teria o direito de escolher um novo marido. Depois de 5 anos, aí ela poderia escolher um novo marido. Era mais ou menos essa questão da viuvez. Quando a mulher ficava viúva, quando a mulher era abandonada, enfim, essa questão aí era basicamente isso. E a questão do divórcio na Mesopotâmia era bastante fácil.
Hoje em dia, para você entrar no divórcio, você tem que contratar um advogado, entrar com os papéis para dividir os bens. Enfim, uma burocracia bastante que incomoda muita gente. É uma grande burocracia. Mas lá na época da Mesopotâmia era só assim. Eu chegava pra mulher e dizia: tu não és mais minha esposa. Ou então a mulher chegava pra mim e dizia: tu não és mais meu esposo. E em algumas localidades era comum o homem chegar na mulher, cortava o cabelo, uma franja dela e dizia: Tu não és mais minha esposa. era bem fácil a questão do divórcio na sociedade mesopotâmica. Agora eu vou falar um pouco sobre a estética, o vestuário na Mesopotâmica. Era incomum encontrar homens de saia, era normal, essa época era normal, porque aquela região é uma região muito quente. As roupas das pessoas mais pobres eram com tecidos menos avantajados, aquela coisa bem simplesinha. Já as pessoas que tinham mais condições usavam tecidos de linho e algodão, porque era uma matéria-prima muito, mas muito cara. Então eles teriam como comprar essas coisas. As mulheres ricas usavam várias e várias pulseiras, colares, de ouro, viu gente? De ouro. E muitos apetrechos que só as pessoas que tinham condições usavam. Vocês estão vendo aí algumas imagens aí, né, que está passando no nosso vídeo, de como eram os vestuários das pessoas que tinham bastante dinheiro. Os sumérios, durante muito tempo, rapavam a cabeça e rapavam a barba. Não costumavam usar barba nem usar o cabelo enorme. Já os outros povos costumavam deixar o cabelo crescer, os homens, no caso dos homens, deixar o cabelo crescer e a barba também enorme, assim que nem a minha, assim, ó, enorme. Vamos falar um pouco sobre a questão das moradias na Mesopotâmia. Bom, basicamente não se diferencia muito da questão do Egito. Existia uma casa das pessoas que eram mais pobres, das pessoas que tinham um pouco de condições de construir uma casinha melhor e das pessoas que eram ricas. As pessoas que eram pobres geralmente eram apenas poucos cômodos, acho que até só um mesmo cômodo, feito de tijolo não tão daqueles bons, no barro mesmo, era a casa dos mais pobres. As pessoas que tinham condições a mais faziam uma casa de primeiro andar, com mais cômodos em cima. Já as pessoas mais ricas eram mansões, toda no gesso, bonitinha no gesso, tapetes nas paredes, tecidos nas paredes, no teto, enfim, vocês sabem que os ricos têm mais condições. E agora vamos falar um pouco sobre a questão das cidades na Mesopotâmia. As cidades na Mesopotâmia. Está perto de acabar o nosso vídeo, porque o vídeo também pode ficar muito enorme, né, gente? Senão vai ficar lá na cabecinha de vocês. Mas enfim, as cidades eram organizadas da seguinte maneira. É importante lembrar do templo religioso dos mesopotâmicos. Os zigurates. O zigurate era uma espécie de construção, né, feita do barro e era construída em forma de pirâmide e era o templo religioso dos povos mesopotâmicos. O nome zigurate, lembrem, zigurate. Mas ali o zigurate não era apenas um templo religioso, mas no zigurate tínhamos escolas, questão do Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça também, e a astronomia, para observar o céu, entendeu? Então, o zigurate, que era o templo religioso, não era apenas o templo religioso, também tínhamos escolas, Tribunal de Justiça, e também para tratar também a questão da astronomia. Nos centros das cidades, perto do zigurate, ficavam as pessoas mais ricas. Nas ruas que eram mais alargadas, ficavam as pessoas mais ricas. Nos centros, geralmente no centro, perto do zigurate. Já nas ruas mais afastadas, ficavam mais perto da muralha. Eu esqueci de falar para vocês, as cidades na Mesopotâmia eram protegidas por muralhas. Então as pessoas que moravam pertinho das muralhas eram as pessoas mais pobres. Então era assim, vamos pegar uma muralha aqui. No cantinho da muralha os mais pobres, na metade assim os mais ou menos, e no centro os mais ricos. Isso porque se tivesse um ataque, quem iria morrer primeiro? Os mais pobres, até chegar nos mais ricos. Sem falar que o templo era a casa de Deus, então os ricos eram mais abençoados, segundo eles. Então eles ficavam mais perto
da questão divina. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Nossa leitura está na página 29, 30, 31 e 32. A atividade é a parada obrigatória da página 33 e 34. Questão 4, 5, 6. É isso. 4, 5 e 6. Então, qualquer dúvida, vem no meu privado e diz: professor, não estou conseguindo responder tal questão. Pronto, eu vou responder. Obviamente que com um pouquinho de demora, porque são muitos alunos, mas eu vou responder. Então, até mais e fiquem na paz.